Durante o Plano Canadá, por falta de conhecimento, é um momento que a gente comete alguns erros. E hoje eu estou aqui para contar para vocês alguns dos erros que eu cometi durante o meu processo, até mesmo para te ajudar a não cometer esses erros, porque foi um período que me trouxe muita maturidade. Então hoje eu posso falar tranquilamente dos erros que eu cometi, porque eu vejo muitas pessoas cometendo os mesmos erros, até mesmo porque essa caminhada ela é similar. Cada um tem a sua história, mas ouvindo as palavras que eu vou dizer para você hoje, talvez possa te ajudar a não cometer erros, às vezes simples, que vão salvar muito tempo para você ao longo da sua caminhada. Então vamos lá. Meu nome é Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, saiba que neste canal eu conto a minha trajetória, como eu vim parar no Canadá através de uma oferta de trabalho, trouxe a minha família e hoje nós estamos aqui na província de Saskatchewan. Estou aprendendo a pronúncia, hein? E eu moro numa cidade aqui bem pequena e a gente está, reconstruindo a nossa vida aqui no Canadá. Vamos lá. O primeiro erro que eu quero falar para vocês que eu cometi, que é um erro bem comum, foi não conseguir controlar a minha ansiedade. E até mesmo esse erro foi o que talvez desencadeou os outros. Eu sabia que era um processo longo, mas eu não sabia que era tão longo. E o desejo de sair do Brasil, a vontade de vir para o Canadá, isso gerou uma expectativa, muito alta. E eu não conseguia controlar a ansiedade e, óbvio, eu envolvi toda a minha família nisso. Quando eu falei lá em janeiro de 2024, quando eu e minha esposa já tínhamos decidido que nós viríamos para cá. E eu falei para minha filha. Aí nós começamos a sonhar e a gente já planejava no final do ano já passar o Natal aqui e isso gerou muita ansiedade. O meu processo foi um processo longo. Eu recebi uma oferta de trabalho em maio de 2024 e eu só cheguei aqui em julho de 2025. Demorou mais de um ano. E essa ansiedade fez a minha vida no Brasil parar. Eu não comprava mais nada para mim. Eu não comprava uma meia, nem para mim, nem para ninguém, porque a gente pensava, bom, quando eu chegar lá, a gente compra. Só que foi muito doloroso, muitas vezes ter que mandar um e-mail e não receber resposta e receber de repente uma resposta 3 semanas depois e nem era uma resposta positiva. Então isso foi mexendo muito com a saúde emocional, tanto minha quanto da minha família. E isso às vezes nos fazia perder um pouco do controle. A única coisa que a gente tinha lá atrás era a fé e a certeza que a gente estaria aqui, porque a gente tinha uma palavra de Deus. Mas essa ansiedade, ela prejudicou muito o processo, porque a nossa saúde emocional, principalmente a minha, gerou um certo não, posso falar abertamente, um desespero de, no meio do processo ali, imaginar que alguma coisa poderia dar errado, alguma aplicação poderia voltar a ser negada, enfim. Mas eu não conseguia controlar a ansiedade. Então eu quero falar para você, olha, o processo é longo, ele é muito doloroso, mas cuide da sua saúde emocional, porque quando você está ansioso, você comete um monte de erros. Enfim, segundo erro que eu cometi, no meu caso, foi inevitável, mas se eu pudesse escolher, eu não faria isso. O segundo erro foi falar para muitas pessoas que eu estava envolvido num plano de sair do Brasil e vir morar no outro país. Eu não tive escolha porque é um outro assunto para outro vídeo, mas eu tinha um cargo na igreja e eu, obviamente, se eu deixasse, eu precisaria preparar outra pessoa para ocupar meu lugar. E ali a gente lidava, quando você tem liderança, você tem que ser substituído. Então, no dia 10 de janeiro, eu não tinha oferta de trabalho, eu não tinha nada, eu só tinha uma palavra de Deus que eu viria para cá. Mas eu me senti na obrigação de falar com a minha liderança de que eu iria sair do país. E tive que, obrigatoriamente, falar para outras pessoas também.
Não que, obviamente, né, a primeira pessoa que eu falei abertamente foi para o meu pai, era a única pessoa que eu gostaria de ter falado naquele momento, mas por força da circunstância eu tive que contar para outras pessoas. E às vezes, assim, olha, as pessoas que te amam, elas vão sonhar junto com você, mas você tem que lembrar o seguinte: um sonho em segredo é um sonho protegido, porque nem todo mundo vai sonhar junto com você. Se você tiver escolha, guarde o seu sonho em silêncio. Faça como Maria, né? Guarde todas as coisas no seu coração. Sabe por quê? Porque depois que eu falei para muitas pessoas, todos os dias alguém me perguntava: e aí, como é que tá? Você já vai? Já saiu sua documentação? Gente, eu não tinha nem oferta de trabalho ainda. E foi mais de um ano, constantemente. Aí você gera uma expectativa nas pessoas que te amam também, gera uma expectativa em você, a coisa não anda, e é todo dia a mesma coisa. Como é que tá? Ah, não tem resposta. E aí, sabe, foi muito desgastante ter que lidar com isso. Ao ponto de eu perceber que pessoas que eu nem tinha contato mais, né? Às vezes encontrava na rua, falavam: oi, pensei que você tinha ido embora. Foi muito desgastante. Se você puder, né? Se eu pudesse, eu não falaria para ninguém. Só para o meu pai naquele momento lá, porque eu queria ter conselho sábio, né? Então eu falei com meu pai. E se eu pudesse escolher, era a única pessoa que eu teria falado. Enfim, quando isso se tornou público, foi muito desgastante, tanto para mim quanto para minha família. Não por maldade das pessoas, certo? Mas porque você gera uma expectativa em outras pessoas também. E existem também pessoas que não vão sonhar junto com você. Essa é a verdade. Terceiro erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa. Depois de eu ter recebido a oferta de trabalho, de eu ter aplicado os meus documentos, eu já tinha feito a prova de proficiência de inglês, então eu parei de estudar inglês. Eu estava muito ansioso, né, para que as coisas, né, se resolvessem, para vir embora e tal. E o processo foi muito longo e eu parei de estudar inglês achando que o inglês que eu tenho é suficiente. Bom, eu achava que era. E quando eu cheguei aqui, primeira vez que eu tive que ir no banco, conversar com o gerente do banco, eu travei ao ponto assim de não sair nada. Então toda conversa mais formal que eu tentava ter, né, eu percebia que o meu inglês era realmente muito aquém, muito inferior daquilo que precisava ser. Então, e olha que eu tive muito tempo, se eu não me engano, eu acho que eu fiz a prova do IELTS, foi antes de maio. Então, vou contar aqui, de maio até julho do ano seguinte, eu não estudei inglês. E olha que antes de fazer a prova de proficiência, eu estudei com muita diligência, mas em função da ansiedade, eu parei de estudar inglês achando que o meu inglês era suficiente. E eu tive muitas dificuldades por ter um inglês mais ou menos quando eu cheguei aqui. Muitas mesmo. Até mesmo no meu trabalho, né? Embora o canadense ele é muito paciente, né? Ele quer que ele quer ser entendido, ele fala mais devagar quando ele percebe que você não tem um bom inglês, mas eu tive muitas dificuldades mesmo. Bom, não pare de estudar inglês. Talvez você já está na fase de aplicação do seu visto, né? Eu até falei para alguns amigos que estão nessa fase, eu falei: cara, olha, não para de estudar inglês, porque depois que você chega aqui o negócio é sinistro. Eu alertei muito eles. Enfim, então não pare de estudar inglês. Um outro erro que eu cometi foi achar que o IRCC, que é o órgão aqui que controla a imigração, perdoaria a falta de algum documento. Acho que esse jeito brasileiro, né? Esse processo me fez amadurecer muito, mas esse jeito brasileiro de achar que, dá um jeitinho, só falta um documento, vai dar um jeitinho. O que aconteceu? Na primeira fase, eu viria por um determinado caminho de imigração. E eu sabia que tinha um documento que estava faltando. Era muito difícil de conseguir. E eu mandei os meus documentos para o advogado, achando que o IRCC perdoaria. Bom, o advogado falou para mim: olha, o IRCC não perdoa.
Então você vai ter que providenciar. Só que a gente já tinha começado esse processo, que eu achava que ia dar certo. Quando ele retornou para mim falando que não ia dar certo, que ele nem chegou a aplicar, mas eu já tinha perdido certo tempo. E aí eu perdi mais tempo tentando encontrar um outro caminho. Óbvio que o advogado sugeriu, mas eu já tinha, né, estudado muitos planos e eu tentava encontrar um outro caminho de migração que fosse aderente ao meu perfil, que não precisava de certos documentos. E aí tornou o meu processo mais demorado ainda. Eu calculo que eu perdi pelo menos uns 3 meses por causa disso. Porque essa troca de e-mails, né, do Brasil para o Canadá, ela é longa, aí tem reunião, tem chamada de vídeo, aquela coisa toda, diversos e-mails trocados, e fez o meu plano atrasar, porque eu achei que o IRCC ia dar um jeitinho, e ele não dá. Providencie todos, por isso que é importante você saber aonde você quer chegar e saber exatamente qual caminho de migração você vai usar. Por quê? Porque se você sabe que você não tem um requisito que o IRCC exige, você precisa encontrar um outro caminho, que são diversos caminhos de migração, que você cumpre todos os requisitos, senão você vai perder tempo, você vai se frustrar, como eu me frustrei muitas vezes. Chegou o ponto de eu achar que, eu tô com uma oferta de trabalho na mão, eu não vou conseguir. Eu já falei para vocês, eu tive 3 ofertas de trabalho. E talvez, com 3 ofertas de trabalho na mão, talvez, se eu não aplicasse no caminho correto, eu perderia a chance das 3. Então, olha só, você precisa encontrar o caminho que realmente você cumpre todos os requisitos. E um outro erro básico, e até por falta de informação, foi confiar no consultor errado. Antes de janeiro de 2024, minha esposa e eu, a gente não sabia nada de imigração para o Canadá, nada. Então a gente achou no YouTube aí um certo consultor, não vou falar o nome da empresa, não quero queimar ninguém aqui, mas a gente pagou a consultoria, e aí foi péssimo, péssimo. Eu acho que foi o assistente do assistente que me atendeu, eu acho, porque eu não somou nada, então eu não acrescentou nada no meu conhecimento a respeito de imigração, porque eu paguei uma consultoria errada. Me perdoa, tá? Mas tem muita gente ruim na internet, sim, muita. Mas, por um lado, foi positivo, porque foi a partir daí que eu comecei a estudar os planos de imigração e saber tudo sobre imigração, para que eu achasse, obviamente, o caminho que eu era mais aderente. Enfim, mas confiar no consultor errado pode te levar a perder muito tempo. E outro erro básico, eu vejo muita gente cometendo isso, presta muita atenção nisso daqui, para você não cometer esse erro, é fazer o planejamento financeiro de forma errada. Eu sei que é muito difícil você levantar recurso financeiro estando no Brasil, até mesmo porque a média de conversão do dólar hoje está 1 para 4, né? São R$4 para $1 canadense. Então, o erro básico é chegar aqui sem recursos financeiros adequados. Eu sei que o caminho da oferta de trabalho, ele é o caminho mais econômico que existe. Muito mais econômico do que um college ou do que do Express Entry, obviamente, o caminho da oferta de trabalho. Mas existem muitas despesas que você vai ter ao longo do processo. Você tem despesas aí com documentação, com exame médico, com biometria, só para você aplicar para o visto. Mas quando você chega aqui, você vai resetar, né? E começar a sua vida de novo. Você precisa de dinheiro para recomeçar. Então, eu tinha um valor que a empresa ela disponibilizou de realocação, né? Isso foi tudo combinado ali, né? Quando eu recebi a oferta de trabalho, estava no meu contrato. Olha, você tem um valor X para realocação, para despesas como primeiro aluguel, enfim, despesas de viagem em geral. Então, tinha um valor X que a empresa ela disponibilizou. Mas
eu não tinha os valores suficientes para recomeçar a minha vida aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que comprar colchão, tive que comprar algumas coisas de casa, despesas de viagem de uma forma em geral. Tive que comprar, sabe, cafeteira, panela. Embora eu trouxe muita coisa do Brasil, minha esposa foi bem inteligente nesse momento, porque ela realmente trouxe, né, roupa de cama, muita coisa a gente trouxe do Brasil. Mas a gente precisava resetar a nossa vida. Quando você chega aqui, no primeiro momento, tem só uma pessoa trabalhando. No caso, só eu trabalhava e eu tinha minha esposa e minha filha para cuidar aqui, certo? O valor que eu tinha, mesmo com o valor da empresa, não seria suficiente. Eu ia passar muito aperto mesmo. Por quê? Você tem o primeiro aluguel para pagar, né? Tipo um calção, um depósito de segurança que é chamado aqui. Então, o dinheiro que eu tinha não seria suficiente. Mas, para a glória de Deus, eu falo isso para a glória de Deus, quando eu cheguei no aeroporto, que a menina do RH, ela foi me receber, ela trouxe uns presentinhos para mim, né, um chocolate para mim, para minha esposa e minha filha, e a primeira coisa que ela falou: Ricardo, o que a gente tinha combinado de valor de realocação, eu conversei com o seu gerente e ele aumentou o valor. E aquilo foi um alívio grande. Então eu vi que, assim, Deus cuidou muito da nossa vida, porque o valor que era combinado não seria suficiente. Mas, por algum motivo, a mão de Deus, a primeira coisa que ela falou para mim foi que o valor que eles tinham combinado, o gerente tinha aumentado. Então isso trouxe um alívio enorme, enorme. Então se prepara. Talvez, quando você vier para cá, o que é combinado é combinado. Você tem despesa aérea, passagem, um monte de coisa. Mas se prepare financeiramente. E o último erro que eu quero falar, tiveram outros, tá? Só falei só dos principais. O último erro que eu quero comentar com vocês e que eu não quero que você cometa foi comparar a minha história com outras histórias. Se comparar com outros, né? Eu via muita gente recebendo oferta de trabalho, conversava, né? Por mensagem com outros. Que pé que você tá? Meu documento já foi aprovado e o meu não era aprovado. E aí, poxa, eu falava da minha idade, eu via gente mais jovem, eu falava, poxa vida, eu acho que nessa idade eu não vou conseguir. Então, eu vi muita gente passando até na minha frente. E essa comparação trouxe muito desgaste, né? Então, olha só, cada pessoa tem um determinado perfil e cada um vai construir a sua história, certo? Cada um vai construir a sua jornada. Então, não se compare. Essa comparação, até mesmo do tempo, né? Cada um vai ter seu tempo de chegar aqui. Cada um vai ter o seu momento, né, de receber o seu visto a sua permissão de trabalho, a sua residência permanente, que seja, mas cada um vai ter seu momento. E essa comparação trouxe muitos e muitos prejuízos para mim. Bom, eu quero encerrar esse vídeo falando uma coisa. Foi um processo que me aproximou muito de Deus. Porque lá no começo, a única coisa que eu tinha era uma palavra de Deus que eu estaria aqui. Mas durante todo esse processo, cometi muitos acertos, cometi muitos erros. Foi um momento que trouxe muita maturidade para mim. Mas se eu pudesse voltar, e isso é impossível, eu corrigiria isso. Mas eu não posso voltar, mas eu posso te instruir a não cometer esses erros. Então controla a sua ansiedade, guarde o seu sonho em secreto, tá bom? Prepare-se no inglês, né? Não ache que o INCC vai perdoar a falta de algum requisito, porque ele não vai. Não confie nos consultores errados. Não compare a sua história e se planeje financeiramente para você chegar aqui, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu quero aproveitar esse final de ano aí para desejar aí um Feliz Natal para vocês. Que você, ao assistir esse vídeo aí, você possa refletir e pensar no próximo ano, se planejar bem para não cometer esse tipo de erros. Quero agradecer esses meses aí, né, que vocês têm me acompanhado.
durante esse ano. Comecei esse canal tão recente e hoje aí tem mais de 13 mil inscritos no canal, muita gente lá no Instagram. Eu tenho ajudado muitas pessoas, né, com consultoria, com mentoria, respondendo dúvidas. Enfim, eu me sinto muito feliz e realizado, porque eu sei que eu não tô... É um assunto muito sério, porque é o sonho das pessoas. Então eu levo isso daqui muito a sério. Então eu quero desejar para você aí um Feliz Natal, um ano novo aí com muitas possibilidades. Na verdade, até que o seu próximo ano de 2026 você esteja aqui, passa aqui na minha casa, traz um queijo, um doce de leite. Enfim, se você achou que esse conteúdo aí agregou alguma coisa para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Meu objetivo é esse, é impactar o maior número de pessoas possíveis, ajudar as pessoas a sair do Brasil, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais. Deus abençoe vocês.